Olá, esse é o Conexão. A educação integral é um conceito que nós sempre discutimos aqui no programa. E esse mês, especialmente, a gente volta ao assunto porque a Fundação SM organiza o 5º Seminário Internacional sobre o tema. O evento será promovido em São Paulo com o objetivo de debater os múltiplos contextos e os diferentes caminhos que podem garantir o desenvolvimento completo de crianças e adolescentes. E é sobre isso que a gente conversa agora com a Pilar Lacerda, que é diretora da Fundação SM, a Maria Antônia Goulart, que é especialista do Centro de Referências em Educação Integral. E antes da gente começar esse nosso diálogo, a gente vai esclarecer exatamente do que se trata esse conceito. Vamos ver. A ação integral não é uma modalidade de ensino. É uma concepção de educação que coloca o aluno no centro do processo e busca o desenvolvimento dos indivíduos em todas as suas dimensões: física, emocional, intelectual, cultural e social. A educação que tem relação com a vida, que prepara o indivíduo para o seu desempenho na sociedade, mas que prepara o indivíduo também para um desempenho ético, solidário. A educação integral traz para a educação a possibilidade de construir projetos educativos pertinentes, que estejam coerentes com aquilo que os estudantes desejam, que atendam às suas necessidades de desenvolvimento, às suas necessidades de aprendizagem e que de verdade apoiem a construção dos seus projetos de vida. Como é que as pessoas, ou o senso comum entende isso? Entende como sendo o tempo integral na escola. A escola de 4 passar a ter um tempo mais longo de vamos dizer, disposição à aprendizagem, tem uma vantagem desde que a escola se prepare e tenha um currículo preparado para isso. Para que o desenvolvimento de crianças e jovens seja integral, é preciso ampliar os repertórios, oferecendo aos estudantes oportunidades de interação com diferentes linguagens de maneira articulada. Na prática, isso significa construir um currículo integrado, em que o professor atua como um mediador e garante a intencionalidade educativa. Um currículo integrado promove experiências que não são experiências só de formação intelectual, mas que tem a ver também com conhecimento do corpo, com conhecimento da afetividade, com conhecimento das emoções e das relações, né? Bom, a gente está falando de uma formação que tem um nível de sofisticação bem maior. Quero agradecer a presença das duas aqui no estúdio. Começo perguntando para a Pilar. O seminário vai discutir todas essas questões, né? Eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho aqui do que está programado esse ano. Esse ano o seminário acontece dias 24 e 25 de setembro, mas a mudança é que dia 24 nós estaremos todos no Sesc Vila Mariana, fazendo uma discussão mais teórica, mais conceitual, e no dia 25, várias instituições, escolas, oferecerão atividades, que pode ser uma oficina, pode ser uma visita guiada, pode ser assistir um filme, todos em torno dessa nossa concepção de educação integral. Então, o dia 24 a gente começa com a Elisa Lucinda e a Flávia Oliveira, mediados pelo Rodrigo Mendes, com uma pergunta assim: o que a sociedade, né, espera e quer da educação contemporânea? E aí a gente tem uma discussão de pessoas que estão fazendo, e depois a gente tem uma palestra de encerramento com o Bernardo Toro, que é um colombiano maravilhoso, que vem muito ao Brasil, que fala muito da pedagogia do cuidado, porque a educação integral envolve isso tudo. Assim, quando a gente vê os nossos parceiros no seminário, né, tem o Futura da comunicação, tem o Sesc e o Tomiotac, que são das áreas culturais, né, tem o SEMPEC, o Centro de Referências, o CIEDES, que são os nossos parceiros técnicos que elaboram o conteúdo. Então, o que a Fundação SM tem feito é ampliar cada vez mais, né, os nossos parceiros, porque a educação integral só acontece em rede e só acontece dialogando com diferentes atores e diferentes concepções. Certamente a gente viu agora há pouco o site do seminário. Se a gente puder botar de novo, só para a gente
Tá aí o site, todas essas informações estão aí nesse endereço, né, Pilar? Todas. A programação do dia 24 e as oficinas do dia 25. Maravilha. Vamos falar agora aqui com a Maria Antônia, aproveitar, pegar carona nessa oportunidade. A gente já falou um pouquinho do conceito aqui no início do programa. Na sua avaliação, existe uma clareza hoje das escolas, das instituições, acerca do que é você proporcionar uma educação integral? Ainda tem muito essa confusão de tempo integral e educação integral, né? Então, acho que não tem uma vez que a gente vai falar em algum lugar e que as pessoas falam, mas a escola de tempo integral, ela é educação integral? E aí a gente explica que, na verdade, a educação integral ela pode acontecer com o tempo ampliado, né, em tempo integral, ou ela pode acontecer no tempo regular mesmo, na jornada de 4 horas. Né? O que muda é que quando você tem mais tempo, você consegue oferecer uma diversidade maior de oportunidades. Né? Então, você pode ter atividades diversificadas de esporte, na área cultural, né? De expressão, de comunicação, muitas escolas têm trabalhado, outras atividades de investigação científica que possam ajudar a colocar o aluno em outros territórios, em outras experiências que também são formativas, que também vão contribuir para ele poder desenvolver as competências que ele precisa, né? Avançar no entendimento, na construção das habilidades, mas só com a jornada regular, às vezes a gente não consegue ter essa ampliação, né, tão bacana, mas é possível. O que é fundamental quando a gente está falando aqui de uma educação integral? O que é realmente um diferencial? O aluno está à frente no processo. Então, assim, você coloca o aluno no centro do processo. Então, você tem que partir dos interesses dos estudantes e não de uma lista de conteúdos. Não, a gente tem esses componentes curriculares que vão ser acionados. Mas a gente tem que começar a trabalhar com aquilo que interessa aos alunos. Coisas que eles queiram pesquisar, que eles queiram aprender, conexões que eles façam disso com a vida, com o mundo, com o trabalho, com os sonhos. Porque é a partir daí que ela vai fazendo sentido e que esses conhecimentos todos que a gente vai acionando do currículo vão se conectando, né, com aquilo que o aluno já sabe, com aquilo que ele quer saber, e aí ele entra numa espiral realmente de desenvolvimento de habilidades que configura ali um contexto de educação integral. Olha, eu quero chamar outra pessoa para essa conversa. Eu vou conversar agora com a Camila Feldberg, que é gerente de fomento do Itaú Social. Olá, Camila, tudo bem? Olá, tudo bom? Bem-vinda aqui ao Conexão. A gente começou a falar um pouquinho aqui do conceito de educação integral, que eu acho que sempre vale a pena a gente esclarecer, né? E tocou-se aqui no assunto já de currículo. A gente está falando justamente dessa diferenciação, o que caracteriza essa educação integral e do ponto de vista de currículo, como é que você avalia esse processo? Bom, eu acho que é super importante, é uma questão que muitas vezes a gente se depara em algumas escolas ou mesmo organizações que vão falar que vão fazer atividades assim, mais da educação integral e acaba ofertando mais do mesmo. Ela dobra o que já é oferecido, né? E quando a gente fala da educação integral, a gente está falando do desenvolvimento de múltiplas dimensões de cada pessoa. E para cada dimensão a gente precisa de uma experiência, de uma vivência. Então é super importante a gente olhar para diferentes conteúdos que podem acontecer em diferentes espaços, com diferentes atores envolvidos, para que, de fato, essas competências que a Maria Antônia acabou de mencionar sejam, de fato, desenvolvidas. Então, esse componente curricular é super importante, acho que ele precisa, sim, dialogar com o que as crianças, os adolescentes, até os jovens precisam, com o que eles têm interesse, o que eles querem, dialogar com os diferentes contextos locais, porque a gente, falando do Brasil, um país tão grande, com tanta diversidade, não dá para a gente achar que é a mesma coisa para todo mundo, da mesma forma. Né? Então, olhar para as culturas locais, para os saberes locais também é super importante no desenho de uma proposta pedagógica, no desenho de um currículo. Tá certo, eu já volto a falar contigo, Camila. Vou trazer aqui para o estúdio o que você acabou de comentar. Ela falou um pouco da formação desse currículo, né? Mas nesse quesito, como é que a gente pode avaliar a situação do Brasil? Temos bons exemplos? Conseguimos avançar nesse sentido? Temos muitos bons exemplos. Desde os anos 90, que diversas prefeituras começaram a fazer esse debate. Na época era um debate focado assim, escola de ciclo ou escola seriada.
Mas o que essa escola de ciclo falava é o que a educação integral fala. Então, se eu pudesse definir o que a gente estava discutindo nos anos 90, que se na escola tradicional, conservadora, o foco é o conteúdo, eu, como professora, chego na escola, no primeiro dia de aula, eu sei a matéria que eu tenho que dar, os conteúdos, mas eu não sei quem são meus alunos. Então, se eles vão aprender ou não, é uma outra parte. A escola de educação integral, o foco são os alunos. Então, é o que a Maria falou, você tem que saber quem são eles, onde que eles moram, o que eles fazem. E aí entra o território, entram as famílias e entra uma nova concepção de conhecimento e de aprendizagem. Em nenhum momento a escola de educação integral diz que não é importante aprender. A escola existe para isso. Mas as escolas que têm avançado, e aí nós temos experiências por todo o Brasil, mas nós temos experiência em Manaus, temos em Belo Horizonte, temos em São Paulo, na cidade de São Paulo, experiências maravilhosas das escolas com o território, na cidade de Serra, no Espírito Santo, e agora nós temos trabalhado a Fundação SM e o Centro de Referências com 8 municípios do Rio Grande do Norte, fazendo uma discussão de como melhorar a educação local, como melhorar os índices, em vez de fazer só aula de reforço ou achar que é só fazer uma classe de alunos bons e outra de alunos fracos, a gente tem discutido com eles o que é partir deste aluno, dessa aluna, quem são, onde vivem, onde moram e como a gente organiza o currículo e organiza a escola como um todo para que a gente possa garantir a aprendizagem. Hoje muitas pessoas falam, a escola vai mal, tem uma reclamação que já vem de décadas. Darcy Ribeiro dizia, né, o fracasso da educação do Brasil não é uma falha, é um projeto. Mas, na verdade, a gente insiste com um modelo que foi feito no final do século XIX para as elites brasileiras, que não pensavam em todo mundo, que não pensavam em garantir permanência, acesso à aprendizagem. A educação integral vem com esse olhar mais contemporâneo, né, de mexer com tempos e espaços, outros agentes, além dos professores. Então, tem pessoas da comunidade que se envolvem, tem alguém da universidade que vai, tem um pastor que cede a sede da igreja local para que as crianças possam ter aulas me parece, além do horário. Me permite que essa caracterização que você está fazendo dessa escola com o modelo de educação integral é de uma escola que conversa realmente mais com as realidades, né? Exatamente. Não é aquela coisa afastada de uma escola que fica ali instruindo simplesmente os estudantes, né? Mas por que existe hoje ainda essa dificuldade dentro das escolas de passarem para esse outro modelo? O que costuma ser mais complicado? A gente está cristalizado nesse modelo, né, de transmissão. Então, se eu vou dar matéria, né? Quem nunca ouviu essa expressão? Qual é a matéria que você vai dar hoje? Eu vou dar essa matéria. Como se fosse uma questão de eu dar para você e você receber. Uma mera transmissão, né? Ali, né? Só que a gente teve uma disrupção, principalmente por causa da tecnologia de comunicação. Essa geração agora não tem jeito. Porque ela não vai aprender as coisas só porque alguém está falando para ela na sala de aula. Ela aprende e ela produz conhecimento o tempo inteiro, né? Na internet, né? Nas várias mídias, nas várias formas aí como hoje a gente produz conhecimento. Só que os nossos professores e as nossas professoras ainda foram formados nesse outro registro, de dar aula, né, de passar matéria. Então, assim, fazer essa mudança, né, para um processo de construção do conhecimento, de pesquisa, de investigação, de parar de achar que eu vou ensinar uma coisa para quem não sabe nada. Todo mundo sabe alguma coisa sobre aquilo que você vai começar a trabalhar. Então, começa levantando o que os alunos já sabem, né? Faz o levantamento aí dos conhecimentos prévios. O que vocês já sabem sobre a Amazônia? Vai surgir dezenas de coisas.
A partir dali, você pode identificar junto com os alunos, nossa, o que está acontecendo agora? Então, vamos investigar nos jornais, vamos ver como é que os jornais estão tratando desse assunto, vamos ver como é que na internet os algoritmos estão tratando desse assunto, vamos entender como é que historicamente essa questão foi apresentada, vamos entender qual é a biodiversidade que existe, vamos entender economicamente. Quer dizer, aí você começa a levantar várias possibilidades, né, de falar sobre esse assunto em diálogo com o que os alunos já sabem e com o que está acontecendo no mundo e trazendo a partir dali outros conhecimentos que eles ainda não têm. Mas eles vão construir isso juntos. Agora, isso também demanda uma outra formação dos professores, né? A gente com frequência fala aqui sobre a necessidade de se reformular essa formação inicial, continuada, especialmente a continuada, né, para ele se atualizar. E isso demanda, de fato, um outro modelo desde lá da faculdade, de pedagogia, das licenciaturas, né? Com certeza, porque é isso, né? Você tem que... o professor, nesse caso, ele cada vez mais ele é um mediador. Né? Ele conhece o grupo, ele entende quem são os alunos, então ele vai pensar nos agrupamentos, dependendo de cada momento, com cada intencionalidade, de alunos que, por exemplo, têm o mesmo interesse ou que estão em hipóteses diferentes de alfabetização ou em relação ao letramento matemático, porque aí eles vão fazer uma produção colaborativa ali. Em outros momentos ele vai organizar alunos que já superaram isso e aí podem avançar mais em relação a esse tema e outros que ainda... Então, assim, ele precisa conhecer muito bem os alunos para ele fazer esse manejo da melhor forma possível, potencializar as aprendizagens que acontecem entre o grupo, né, entre os alunos, e ir identificando junto com os alunos que conhecimentos que ele vai trazendo, que outras linguagens que ele vai trazendo, né, que provocações, que boas perguntas ele pode fazer para os alunos que instiguem esse aluno a querer aprender mais. Né? Então, muda o papel do professor, que não vai dar matéria. Né? Você falou aí um pouco do papel do professor nesse processo e olha só, no canal do Itaú Social existem exemplos de iniciativas voltadas para a educação integral. Em Poço de José de Moura, na Paraíba, o protagonismo dos jovens é um caminho. Vamos ver. Todos aqui, como eu e ela, nós somos agentes de leitura. Além da aula de leitura com a Nasvila, nós também andamos nas escolas, levando a leitura para aquelas pessoas que não têm costume. Nós também não tínhamos o costume de ler, mas depois que nós viramos agente de leitura, nós começamos a ler. E essa aqui é a sacola da leitura. Como ela e outros aqui, tem vários estilos. E nós botamos nelas livros para levar para a escola, do 1º ao 5º ano. Então nós levamos para os menores o costume de ler a leitura. Nós fantasiamos, contamos os contos mais famosos como Cinderela, Bela Adormecida, Branca de Neve, em forma de teatro. E mostrando o encanto da leitura, como é lindo a pessoa ler e para as crianças. Como ela já falou, a gente aprendeu a gostar mais de ler aqui. Tem gente que não gosta de ler, então a gente que gosta de ler, a gente que aprendeu a gostar de ler, transmite através disso para as pessoas, para que elas possam gostar de ler também com a gente. Assim, transmitir a leitura para elas, onde tem leitura e onde também não tem leitura. E isso é muito gratificante para nós. Olha, a gente já mostrou inúmeras iniciativas como essa aqui no Conexão e o que me impressiona nesses casos é que são iniciativas que parecem ser bastante simples, mas tem um efeito que é impressionante, né, Pilar? O Instituto Alana, que é um dos nossos parceiros também, ele tem 2 grupos, 2 projetos. Um chama Escolas Transformadoras e o outro chama Escolas Criativas. E aí ele busca essas experiências e elas não são complexas, não são caras, não são não replicáveis. O que é o mais interessante é que ela sempre está dialogando com as crianças, com as famílias, com o território. Então, uma das escolas que vocês aqui do Futura fizeram um documentário em 2017, chama Escola Municipal Paulo Freire, em BH, as crianças iam pelo passeio, pela calçada, né? Em Minas a gente chama de passeio. Iam pela calçada com a professora e tinha um grande lixão e eles não tinham lugar para sentar. Então, junto com a senhora que mora na frente, elas juntaram, recuperaram e ali virou uma praça do encontro. Olha aí. E feito a partir do projeto da escola. Então, a gente também não quer ficar dando muito foco em atividades de um professor apenas, porque senão esse professor sai da escola e o projeto acaba.
É importante que seja assumido pela escola. Para dar continuidade, né? Deixa eu falar com a Camila de novo, porque a gente fez aqui um comentário, mostrou um exemplo do Itaú Social. Ô Camila, eu fiquei impressionada com a simplicidade do projeto e como isso tem um efeito bacana entre os estudantes, né? O Itaú Social apoia outras iniciativas parecidas, né? Sim, a gente tem um foco grande na sociedade civil, no fortalecimento de organizações da sociedade civil que trabalham na perspectiva do desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e jovens. Essa experiência que foi compartilhada, realmente, ela acontece em um município muito pequenininho e de uma forma simples, mas criativa. Eles encontram meios de conectar conteúdos formais com cultura local, e isso é super importante para quem participa das ações, não é? A gente tem visto como os municípios têm valorizado essa parte da educação integral, de oficinas, atividades diferenciadas, com diferentes conteúdos, diferentes linguagens. Então, só para exemplificar, a gente acabou de encerrar as inscrições para um edital que a gente tem para os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente. E eles têm várias categorias em que eles podem se inscrever e mandar um projeto que é prioritário para o município. E mais de 60% desses conselhos enviaram propostas de educação integral. Então, há uma valorização. Eu sei que muitos ainda têm muita dificuldade de como implementar, mas é bacana ter experiências assim que mostram que nem sempre precisa de muito recurso. É claro que é importante, é uma coisa importante que precisa ser garantido, né, para as escolas, para as organizações, mas dá para encontrar soluções criativas e diferentes e que oportunizam para essas crianças e adolescentes vivenciarem situações de aprendizagem diferentes. Bacana. Camila, eu queria agradecer sua participação aqui no Conexão. A gente fez o registro aqui do canal do Itaú Social. Tem um site também, lá tem bastante informação, né, para quem quiser se aprofundar mais sobre o tema. Obrigado, viu, pela sua participação. Isso mesmo. Obrigada pelo convite. Valeu. A gente está no final já do programa. Eu queria perguntar aqui para a Maria Antônia, que é especialista também de um centro que é referência, né? Como é que esse apoio tem sido dado para as redes? As redes têm procurado o centro atrás de métodos, de formas de desenvolver esse currículo e essas atividades nas escolas? Tem bastante. É tudo que o centro produz, né? Fica disponível na plataforma para ser baixado e utilizado gratuitamente por todos os municípios que tiverem interesse, né? Além disso, a gente, né, com o apoio das organizações que fazem parte do centro, a gente tem feito formações, né? Então, assim, a gente, por exemplo, trabalhou com o município de Tremembé, em São Paulo, a gente trabalha com esse grupo de municípios do Rio Grande do Norte, agora a gente está numa parceria com a Undime de São Paulo, fazendo a formação de multiplicadores para atender a todo o estado de São Paulo. Então, conforme a gente vai recebendo as demandas, a gente pensa em diferentes arranjos para que esse conhecimento todo que é produzido possa auxiliar os gestores que estão interessados em desenvolver políticas de educação integral. Bacana, é importante ter plataformas como essa que a gente viu, porque a gente já apresentou aqui também no Conexão outras iniciativas e fica sempre aquela impressão, meu Deus, a gente realmente tem tantos exemplos exitosos, né? Mas nem sempre a gente consegue ver esses exemplos se espalhando, e iniciativas como essa renovam a nossa esperança, né, Pilar? E a gente está, só para concluir, eu queria que você fizesse um convite para as pessoas para participarem do seminário. Então, o seminário, as inscrições estão abertas, estão praticamente esgotadas, mas nós teremos transmissão ao vivo, feito pelo canal Futura. Então, eu acho que todo mundo que tem interesse em saber esses diferentes olhares sobre a educação integral podem e devem participar. Vai acontecer em São Paulo, as inscrições são gratuitas, mas a transmissão está aberta pelo canal Futura, e eu gosto dessa olhada que a gente tem, que são diferentes olhares, mostrando que tem muitos caminhos para a gente fazer educação integral. Não tem nenhuma receita de bolo, cada um pode fazer de um jeito, tem que garantir que tenha permanência, que tenha inclusão, não adianta fazer só para uns, você tem que pensar o projeto para todo mundo, e que possa ser replicado em outros lugares. O que é importante, né? Fazer essa ideia se propagar. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui no Conexão, sucesso no seminário. Lembrando que o Canal Futura vai transmitir pela internet, fica aí o convite.
A você de casa, obrigado pela companhia também. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. E até a próxima.